Porque a maioria dos alunos odeia matemática. A culpa é da forma como ensinam, com regras e fórmulas. Regras e fórmulas são milhares e não dá para gravar. Principalmente porque você não entende o que você está fazendo. O conceito você entende, a regra não. E o professor faz o conceito, deduz a regra e esquece o conceito, fica só na regra. Para ele é fácil, para o aluno é uma desgraça. Matemática sem regras, grandezas proporcionais. Para aprender regra de 3, simples ou composta, você precisa saber o que é isso, grandezas proporcionais. Vamos lá, grandezas diretamente proporcionais. É quando uma cresce e a correspondente também cresce, mais e mais. Ou uma diminui e a outra também diminui, menos e menos. Exemplo, 15 quilos de feijão custa R$ 45. Legal. Se eu comprar mais do que 15 quilos, eu vou pagar mais do que 45. Mais e mais, está aqui, é diretamente. Então, é D. Se eu comprar menos quilos, está na cara que eu vou pagar menos reais. Mais e menos. Menos e menos, aliás. Menos, então, mais e menos é direto. Perfeito. É só isso que eu tenho que saber. Ok? Muito bem. Mais e menos é diretamente. Legal. Grandezas inversamente proporcionais. Aqui é o caso do muro, construção de um muro. Agora eu vou ter mais e menos e menos e mais. 10 pedreiros constroem um muro em 5 dias. Se eu tiver mais do que 10 pedreiros trabalhando, por exemplo, 20, está na cara que o muro vai ser construído em menos do que 5 dias. Com 10 pedreiros eu levo 5 dias, com o dobro eu vou levar menos dias. Então, mais e menos. Aí é inversa. Pegou? Outro exemplo. Se eu tiver menos pedreiros, por exemplo, só 5 pedreiros, está na cara que eu vou gastar mais dias para construir. Então, aqui é menos pedreiros, mais dias. Também é inversa. Então, eu tenho aqui mais e menos e mais, inversamente. Outro exemplo. Agora é diretamente proporcionais, novamente. Vamos lá. 5 máquinas fabricam 100 peças por dia. Está aqui as máquinas e está aqui as peças. Se eu tiver mais máquina trabalhando, eu vou fabricar mais peças por dia. Deu para entender? Então, com 5 máquinas eu faço 100. Com o dobro de máquinas, 10 máquinas, eu vou fabricar 200, ou seja, é mais. Direta. Mais e mais direta. Se eu tiver menos máquinas, por exemplo, só 2, está na cara que eu vou fabricar menos peças. Então, menos máquinas, menos peças. Também é direta. Então, aqui eu tenho mais e mais, menos e menos, diretamente proporcionais. Outro exemplo, agora é inversamente proporcional. Dirigir um carro, vamos lá. A 80 km por hora, um carro faz uma viagem em 6 horas. Legal! Isso é coisa de direção, você tem que entender. Se eu aumentar a velocidade, por exemplo, em vez de 80, se eu fizer 120 km, está na cara que eu vou fazer a viagem em menos de 6 horas. Então, mais velocidade, menos horas de viagem. É inversa, mais e menos. Se eu diminuir a velocidade, por exemplo, para metade, 40, está na cara que eu vou levar mais tempo para fazer a viagem. Deu para entender? Então, menos quilômetros por hora, mais horas. É inversa também. Aí eu tenho aqui, ó, mais e menos e mais. É inversamente. Outro exemplo. Agora a gente vai resolver o problema. Se 15 quilos de feijão custam R$ 45, qual o preço de 20 quilos? Legal. 80, 105, 70, 60. Isso é bobagem. Bom, se 15 quilos de feijão custa 45, qual o preço? O preço é o X do problema. Por isso ele está em vermelho e vai entrar na frente. Para quê? Para facilitar a tua vida. Está aqui, ó. R$ 45, 15 quilos de feijão. Então, 15 quilos custa 45. Vamos fazer as perguntinhas? Vamos. Se 15 quilos custa 45, mais do que 15, por exemplo, 30 quilos, vai custar o quê? Muito mais do que 45. Mais e mais. Direta. Deu para entender? Eu boto o Dzinho lá do lado do 15. Porque o X vai ficar daquele lado ali. Olha lá onde ficou o X. Debaixo do 45, porque é dinheiro. Deu para entender? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou armar o problema. Eu vou botar o 45 sobre o X na frente, para te facilitar, e o 15 sobre o 20. Tá aí. Agora eu vou fazer uma coisa que você não está acostumado. Simplificação. Quando você simplifica tudo, os números ficam menores. É mais fácil de você fazer e não errar. Deu para entender? Isso é a prática que eu tenho de 60 anos de ensino. Vamos lá, vamos simplificar. Primeiramente, igualdade. O que é isso?
é simplificar. Daqui para cá é igualdade. Se eu vou simplificar daqui para baixo, é fração. Agora eu vou começar com igualdade. Eu vou pegar o 45 e simplificar com o 15. 45 é 3 vezes 15. Então eu já sei que eu vou dividir isso aqui por 15 dá 3, e isso 45 dá... Aliás, o 15 por 15 dá 1. 45 por 15 dá 3, ou seja, 3 vezes 15, 45. 1 vezes 15, 15. Então deu 3, 1, x, 20. Multiplica em cruz agora. Está aqui, ó. X vezes 1 e 3 vezes 20. Está aqui do lado. X vezes 1 e 3 vezes 20. Legal. E o que eu faço agora? Ué, multiplica. X vezes 1 é x. 3 vezes 20 é 60. Então, o D está aqui, 60. Agora eu vou te ensinar uma coisa que caiu em vestibular e eu nem sabia. Pega o 45 e coloca sobre o x, que é 60. Está aqui ele. E simplifica por 15. 45 por 15 dá 3. 3 vezes 15, 45. 60 por 15 dá 4. 4 vezes 15, 4 vezes 5, 20. Vão 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6, 60. E pega o 15 sobre o 20 e também simplifica. Aqui eu vou dividir por 5, porque são múltiplos aqui. Ó. Aqui é 15, é 3 vezes 5. E aqui 20 é 4 vezes 5. Então, 15 dá 3, 20 dá 4. O que deu igual? Não é igual a razão. Porque 45 é uma coisa que é diferente, tá? Então, o que deu igual foi o quê? Foi as razões. 3 quartos e 3 quartos é razão igual. Questão de vestibular. Deu para entender? Outro exemplo. Se 15 quilos de feijão custam 45, qual o preço de 20? Eu acho que aqui eu só estou querendo mostrar outro tipo de simplificação. Simplificar igualdade. Está aqui, ó. 15 com 15, o 45 com 15. Eu já sei que dá 3 aqui, dá 1 aqui. 1 vezes 15, 15. 3 vezes 15, 45. E aí eu multiplico aqui x vezes 1, 3 vezes 20. Está aqui, ó. Multiplicar em cruz. X vezes 1 é assim, cruzado. X vezes 1 e 3 vezes 20. Dá x, x vezes 1 é x, 3 vezes 20 é 60. É a letra D lá que eu já vi, não importa agora. Aqui vamos ver a simplificação de cima para baixo, fração. Eu vou simplificar o 15 com o 20. Como assim? Ué, simplifica por 5 por 5. Tá aqui. 15 por 5 dá 3, 20 por 5 dá 4. Agora sobrou isso aqui, ó, 45 com o 3, igualdade. Simplifica. 3 por 3 dá 1, 45 por 3 dá 15. E aí multiplica em cruz, tá? Tá aqui, ó. X vezes 1 e 15 vezes 4. Deu 60 também, normal, sem problema. Ok? Você precisa fazer cada exercício desse pelo menos 3 vezes em dias alternados, para você fixar os conceitos. Isso aqui não é regra, não. Isso aqui é conceito. Quem sabe fazer um, sabe fazer todos. Entendeu agora? Um carro faz uma viagem a 80 km por hora em 5 horas. Se a velocidade fosse 100 km, qual seria o tempo gasto? Ó, qual é a pergunta? Tempo gasto. Qual seria o tempo gasto? Então, o tempo é o que nos interessa, é o X do problema. Então, o tempo vai ficar na frente, 5 horas. Deu para entender? E aqui é a velocidade. O que eu faço agora? Eu vou verificar se isso aqui e isso aqui são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, eu vou raciocinar. A 80 km por hora, a viagem leva 5 horas. Se eu aumentar a velocidade, por exemplo, o dobro da velocidade, vai levar menos horas, claro. Então, mais e menos. Portanto, é a inversa. Bota agora a informação de baixo. Eu não precisei dela para resolver se é... Porque são os mesmos valores, quilômetros e horas. Eu já tenho isso aqui em cima. Então, para que botar embaixo? Mais uma informação é igual. Bom, vamos agora colocar o 5 sobre o x, está aqui. E aqui é inversa. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou ter que inverter isso aqui. Se fosse direta, eu botava diretamente do jeito que estava. Mas não é direta, é inversa. Então, eu vou inverter. O 100 vai para cima e o 80 vai para baixo. Está aqui. Bom, agora eu vou simplificar. O 5 com o 100 é simplificar. Igualdade. Vê como fica. Eu cliquei aqui em alguma coisa errada. Então, o 5 com o 100, como é que fica? 5 por 5 dá 1, 100 por 5 dá 20. Agora eu vou simplificar o 20 com o 80. 20 por 20 dá 1. 80 por 20 dá 4. Agora você multiplica em cruz. X vezes 1, está aqui, e 1 vezes 4, está aqui. Então, deu
Vamos ver aqui o que é que dá igualdade. Igualdade, olha só, 5 sobre 4 é diferente de 80 sobre 100. Por quê? Porque o 5 é maior do que o 4 e o 80 é menor do que o 100. Então, a igualdade não pode ser a razão. Então, vamos tentar o produto. 5 vezes 80, está aqui. E 4, que é o x, vezes 100, está aqui. Ah, deu igual. 5 vezes 80 é 400. 4 vezes 100 também é 400. Então, o que que deu igual? Foi o produto. Então, na inversa, os produtos são iguais. Essa é questão também de vestibular. Deu para entender? Exercício. Resolva cada questão 3 vezes em dias alternados para fixar os conceitos. Chegamos ao final. De end. Dê um like e divulgue. Faça um comentário. Sua opinião é importante.